Leilane e Ossi, tá bom? Pode ser, vai. Eu? Bem, meu nome é Oceanude, eu sou de Maceió, sou funcionária pública e sou mãe de Alícia, uma jovem de 22 anos que é trans. Continua ou você vai... Ou se você se Não, deixa Leilane se apresentar também para as pessoas saberem, né? Com quem a gente está conversando. Tá. Eu chamo Leilane, né? Sou aposentada, moro aqui na cidade de Salvador e sou mãe de Viviane, uma menina bissexual. Ok. Bom, gente, então, assim, eu gostaria que vocês começassem trazendo um pouquinho a descoberta, como foi desde a descoberta, tá? O momento em que vocês identificaram que precisavam de alguma ajuda e como é que foi assim, como é que vocês chegaram até o grupo Filhos Fora da Caixa para a História do Armário, para aí depois vocês detalharem como foi esse percurso, tá? Pode ser você, Ossi, já que você começou. Bem, eu sempre soube que a Alícia era diferente, sempre. E aos 7 anos eu comecei a observar a minha criança. Quando deu em 2021, 2020, final de 2020, ela me chamou e me disse que se identificava como uma pessoa trans, né? E para mim, assim, foi uma surpresa, eu não tinha contato nenhum com essa realidade, eu nunca trabalhei com ninguém trans até então, eu também não conhecia. Mas, assim, na verdade, na hora, a única coisa que eu tinha certeza é que eu iria acolher, né? Que eu ia acolher a minha criança, que eu continuava amando do mesmo jeito e que a gente teria de seguir, né? Que ela teria todo o nosso apoio, quando eu falo nosso, é meu, do meu marido, e da minha filha também, minha outra filha, e assim a gente começamos. Isso foi em dezembro de 2020. E aí eu conversei com uma amiga minha, Fátima, e ela me disse assim que eu precisava entrar em contatos com grupos, com outras mães, com outras pessoas que estivessem passando pelo mesmo processo. E através disso, através do Instagram, eu conheci uma ONG de mães, que hoje eu faço parte, né? A Mães da Resistência, só que na época era outro nome. E através dessa ONG, que tem aqui também em Alagoas, é nacional, né, eu entrei no Zap, era na época de pandemia, o primeiro contato com essas mães foi tudo através do Zap. E quando eu entrei no grupo, e elas me deram boas-vindas, tinha uma mãe do meu órgão, né, que também tem uma filha trans, que reconheceu na hora, por conta do meu nome, né, Oceaneide é o nome, só quem tem sou eu mesmo, aonde eu chego todo mundo sabe que sou eu, então. E foi ela também que me contou do grupo de Olívia. Isso foi, eu participei desse grupo em 2021, maio de 2021, foi o 4º grupo de Olívia, né? Então, assim, foi muito importante, porque foi o pior ano, com certeza o pior ano, o ano em que eu chorei muito, o ano que teve muitos altos e baixos, e mais baixos do que altos, né? Foi um ano, assim, muito difícil mesmo. E esse grupo, tanto o meu grupo das mães da resistência, que hoje é uma família, né? Como o grupo de Olívia, que éramos 5 mães, mais a Olívia, que também é mãe, né? Foram 3 meses, né, de conversas e de partilha, e foi um grupo assim tão unido que depois nós ficamos nos encontrando uma vez por mês. E até hoje a gente tem um grupo no Zap, quando acontece alguma coisa a gente entra em contato, uma fala, outra fala, a gente se segue, e a importância é muito grande de você ter esse apoio, né? Porque você precisa, a mulher, a mãe, é multitarefas, né? Nessa época, eu não deixei de trabalhar, eu tive de me manter para ajudar a minha filha, eu tive
de ajudar meu marido, a minha outra filha, que de uma certa maneira ficou meio de lado. Mas assim, então são muitas coisas até para resolver, né? Eu lembro que eu precisei sair com ela para comprar roupa. Eu precisei entrar em contato com familiares, quer dizer, contei para meus irmãos, contei para os meus pais, aí depois fui prima, tios, e pedindo, porque a transição é diferente, né? A transição, quando um filho transiciona, a família transiciona, né? É um processo abrupto, né? É um processo assim, porque eu pensava que eu tinha um menino e hoje eu tenho uma menina. E para essa menina estar feliz, para essa menina nascer, o menino precisou ir embora, né? Eu tive um menino por 17 anos, eu pensava que eu tinha um menino, né? Mas assim, eu convivi com o menino por 17 anos, desde que eu gestacionei, né? Eu sabia que era um menino, né? Através da ultrassom, eu tive um menino, eu fiz quarto para menino, eu escolhi o nome, né? Então, assim, e as perspectivas, os sonhos, é diferente do menino para a menina. O que você idealiza, o que você pensa de futuro é diferente. E aí a gente precisou refazer tudo isso, né? Aí, é assim, é um luto, tá? Porque o menino se vai, né? Você tem uma saudade do menino, você não sabe como é que estaria hoje, como é que seria hoje esse menino. Eu não sei, né? Porque hoje eu tenho uma menina. Mas, assim, para tudo isso, é uma caminhada muito árdua, né? É uma caminhada, assim, que a gente tem que ter esses apoios mesmo, é muito importante. Tanto para ela, como para a família, né? Para mim, para o meu marido. E a minha família é 10, né? Tem algumas pessoas até aqui assistindo a live e eu posso dizer que a minha família é 10, a minha família não tive problemas. As pessoas que a gente teve problema, a gente se afastou. A gente, né, quem não aceita, quem não entende, a gente se afasta. Deixa eu fazer só uma pausa aí, Alci, porque esse é um dado importante, né? Quem aceitou, ótimo. Agora, quem não aceita, a gente se afasta. Essa é uma realidade, né, que parece até, como que fala assim e tal, mas quando se passa por esse processo, quando você vê seu filho ou sua filha ser rejeitado, ser excluído de uma festa na família, etc., então não há outra alternativa a não ser a vida seguir e a gente estar com quem de fato respeita nossos filhos, porque outras pessoas virão, né? Então, esse é um dado que a gente na prática vê acontecer. Então, existe uma preocupação muito grande, como é que vai ser? Vai ser do jeito que puder ser. Isso. E, claro, somos educadores, é o que eu converso com essas mães e esses pais. Então, a gente está no lugar de educar. Como foi difícil para a gente precisou de um tempo para entender o que tudo isso significa. A gente pode dar essa oportunidade às pessoas que estão ainda sem entender tudo isso. Ótimo, se elas quiserem. Mas tem pessoas que, infelizmente, não conseguem ultrapassar, né, essa barreira do preconceito, e aí essas pessoas vão ficar mesmo pelo caminho e outras pessoas vão chegando. É verdade. E surpreende, né? Tem pessoas assim que... Porque eu saí falando. Eu cheguei a um momento que é diferente, né? Assim, se fosse homossexual, eu estava precisando dizer a opção sexual da minha filha, né? Por quê? Porque não interessa a ninguém. Quando aparecesse com uma namorada, eu ia apresentar e acabou. Mas quando é o gênero, você muda o nome, as roupas, você muda tudo. Então, eu achei que o meu papel era contar, né? Não pedir, assim, opinião. Não era opinião que eu queria, não era que validasse nada disso. O que eu queria era o quê? Comunicar. Por quê? Porque a minha filha ia estar plena, né? Ela não ia pegar, de repente, chegasse aqui em casa, ela tira a roupa, bota a roupa masculina porque alguém chegou. Não.
né? Então, e assim, aconteceu muito também quando eu voltei ao trabalho presencial, né? Que a gente estava numa pandemia, as pessoas perguntavam se já tinha feito o Enem, se não sei o quê, e não era mais ele. E eu nem chamava mais pelo outro nome, né? Eu já chamava por Alicia. Então, como é que a pessoa, não, eu hoje eu tenho 2 filhos. Então, assim, aonde eu chego, eu digo, eu não tenho problema nenhum mais, já tive, logo no início tive sim, mas hoje em dia eu não tenho, né? E é isso, é essa busca que você tem, né? Através dos grupos, através de leituras, é isso, é você entender e principalmente amar, né? Porque a gente faz isso porque é filho, né? Porque a gente ama, porque a gente quer. O que é que a gente quer para os nossos filhos? Independente de qualquer coisa, que sejam felizes. Minha filha hoje é feliz, ela é o que ela realmente é, né? E é isso, a gente tem de dar, apoiar e dar oportunidade desses jovens crescerem, serem felizes, né, dignos, que continuem estudando, que continuem trabalhando, né? E assim também, problemas, né? Assim, como você pergunta assim, Só um as minutinho, só um dificuldades, minutinho, assim. Só um minutinho. Vamos deixar a dificuldade, daqui a pouco a gente fala. Eu queria certo? fazer aqui, né? Aí eu vou chamar um pouquinho a Leilane para ela falar, até porque a filha dela está falando, né? Que isso que você está dizendo é extremamente importante para os pais ouvirem. Eu queria chamar agora um pouquinho Leilane para falar, né, dessa relação, desse processo, como foi da descoberta, da busca de ajuda, como foi, né, ela perceber essa necessidade, certo? Que ela, né, precisou, ela percebeu e como ela chegou, né, também até o grupo. E daí vocês vão depois, eu vou retomando para a gente poder ir detalhando mais. Obrigada, Alci. Vamos ouvir um pouquinho, Leilane, tá bom? Ok. É, é o seguinte, assim, eu também fui, né? Foi em 2021 que Vivi foi me contar, e realmente em plena pandemia mesmo, né? E ela, quando me chamou, assim, eu não imaginava, eu nunca percebi nada, né? Até porque ela saiu daqui de casa com 17 anos, né? Foi estudar em outra cidade. Então, eu nunca percebi nada, nada. Aí, com a pandemia, né? Ela voltou, veio morar aqui, ela tinha ido fazer intercâmbio. Aí conseguiu, depois que passou aquele tumulto todo, ela conseguiu voltar e veio aqui para casa. E um dia ela me chamou, né? E eu fiquei assim, eu fiquei em estado de choque, porque eu não imaginava, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha vivido isso. E eu sou de Belo Horizonte, né? Aonde uma cidade assim, que é uma cidade que eu chamo até hoje de interiorana, né? E eu nasci lá, vim morar em Salvador já tem 35 anos, mas sempre acho as pessoas de lá até hoje muito, ainda muito fechadas, né? E naquela época, quando eu nasci, é, é, é o tempo que eu vivi lá, sempre houve esse preconceito. E também houve, as pessoas não se abriam muito, né? Entendeu? Elas tinham medo de falar, né? Então eu convivi com isso durante a minha adolescência, né? Durante a minha juventude e tal. E aí, quando a Vivi veio falar comigo, eu fiquei assim, meu Deus, e agora sim? Qual é o meu papel? O que eu tenho que fazer? Eu não sabia, eu não sabia, eu fiquei perdida realmente. E a primeira pergunta que eu fiz para ela foi: minha filha, você foi maltratada por alguém, por algum homem, para você perder, assim, porque ela já tinha namorado, né, com um menino, então eu fiquei achando que ela tinha sido violentada, que ela tinha sido, alguma coisa ter acontecido com ela para ela poder perder a vontade de estar com um homem. Mas não é nada disso, né? Na realidade, não é nada disso. Mas na minha ignorância, né? Entendeu? De não entender nada, né? De LGBT+, foi a pergunta que eu fiz, né? E aí, eu não sabia muito o que falar e
aquela confusão de pandemia, aquelas coisas. E aí ela mesma, minha própria filha, que procurou o grupo de Olivia, e a minha filha me matriculou, entendeu? Não foi nem eu, foi ela que me matriculou. Ela falou, mãe, vai te ajudar bastante. E aí eu fiquei assim, aguardando essa descoberta, né? Aguardando o conhecimento, mas eu nunca rejeitei minha filha e nunca vou rejeitar, sabe? Assim, ela, desculpa, eu fico emocionada. Uhum, uhum, Mas é que eu fico triste de ver algumas coisas que eu já vi e eu me emociono uhum, com vendo a relação dela com a namorada dela, né? uhum. Enquanto Então, você respira um pouquinho, me dá um tempinho aqui, só um minutinho. Primeiro eu quero responder para a Lúcia, que eu vi que você entrou pelo celular de seu marido, eu já tive lá, já tentei chamar, infelizmente, Lúcia, eu sinto muito, não tá, não, eu boto lá para aceitar e não consegue ir para adiante. Eu vou ver se é alguma coisa da versão do meu Instagram, o que é, porque é possível ter 4 pessoas simultaneamente, então realmente eu sinto muito. A outra coisa, a própria Vivi acabou de falar aí, é que é comum, né? Houve alguma decepção, né, com o sexo oposto. Então, assim, existem várias fantasias, né? E várias hipóteses que se levantam para justificar algo que não tem. Isso é o que é, né? Os nossos filhos, né, a orientação sexual deles independe de um gosto, uma preferência, enfim, né? Uma escolha, né? Então, ninguém ensina ninguém, ninguém influencia ninguém a ser gay, a ser lésbica, enfim. Então, essa é uma coisa importante, né, de ser colocada e, enfim, eu queria só fazer essa observação, porque eu iria fazer, mas aí Viviane também colocou isso, porque é comum e é importante a gente estar aqui também para disseminar o conhecimento. E é muito interessante quando a gente se auto-intitula como ignorante, né? Porque significa falta do conhecimento. E a falta do conhecimento é o pior, digamos assim, combustível para alimentar o preconceito. Então, é a falta do conhecimento que faz exatamente com que a gente permaneça, né, dentro dos estereótipos que a gente conheceu, né, ao longo da vida, principalmente as mães que já são de uma outra geração, e é o conhecimento que nos faz sair desse lugar. Mas é, pode continuar, agora que você pois já se refez um pouquinho. é. Aí, assim, eu falava com ela, falava, minha filha, eu fico muito preocupada com você. Assim, será que o mundo está preparado para aceitar vocês? Como vai ser a sua vida, né? Como vai ser, o seu caminhar na rua, você numa festa? Você está preparada para isso? Aí ela me respondeu, mãe, a única coisa que eu quero é que você, meu pai e minha irmã me aceitem. Se vocês me aceitarem, eu enfrento o mundo, sabe? Então, assim, eu falei, aí eu pensei assim, poxa, nossa, ela é tão novinha, me dando essa lição de vida, sabe? Entendeu? Então eu falei, tá bom, minha filha, tenha certeza que é aceitar, eu sempre vou te aceitar, sempre vou te amar, né? E se você precisar de qualquer coisa, tem meu colo aqui, pode vir, sempre vou estar aqui para você, né? Uhum, E ela ela sempre, eu sempre fico sempre preocupada com isso. Aí hoje ela mora em São Paulo, e São Paulo é uma cidade bem diferente, né, de outras nesse sentido, né, de mais uhum, aceitação, mais liberdade, né. Então acho que ela vive melhor, elas, né, ela e a namorada dela, elas vivem melhor lá, né. Mas uhum, mesmo que não vivessem, né, qualquer lugar que for, meus parentes, assim, eu como no caso de Oceni, eu não contei para ninguém porque eu respeito ela nesse sentido dela falar, mas eu vi algumas pessoas rejeitarem minha filha e me rejeitam também. Isso com certeza, né? A gente é mãe e independente de ser mãe, é um ser humano,
Sim, entendeu? sim. Independente da gente ser mãe ou ser qualquer pessoa, é um ser humano. Então, o que importa é o que, que a pessoa tem por dentro, o que ela é, sabe? Quem ela é. Isso é que importa. Não Uhum. importa a opção sexual dela. Não adianta você ter uma opção. Orientação, a orientação. Orientação, desculpa, me perdoe que eu também não sei muito os termos direito, me perdoe. A orientação sexual dela, mas importa quem ela é, o que ela Uhum, traz de dentro, a essência, o caráter, né, a ética, isso é que importa, uhum, entendeu? uhum. O Isso. resto a gente tira de letra. E aí, muito legal sua fala, e aí eu vou só reforçar isso, porque a gente, né, foi a primeira coisa que eu falei para meu filho, se essa é a sua escolha, eu vou te apoiar. E ele me respondeu, isso não é uma escolha, isso é o que é, mãe. Ninguém escolhe ser minoria. Então, assim, esse foi o meu primeiro aprendizado, o primeiro divisor de águas, né, dentro desse meu processo. Então, quando a gente fala orientação sexual, a orientação é para onde o desejo, o afeto aponta. Então, é para o sexo oposto ou para alguém do mesmo sexo. Por isso que a gente fala, né, de heterossexual ou homossexual, né? Então, é bonito ouvir Leilane falar assim, se emocionar, porque como foi a filha dela que a trouxe para o grupo, ela chegou muito assim, ainda sob impacto, ela falou, mas eu não quero ir porque eu acho que eu vou chorar muito. Eu falei, mas o grupo é o espaço para isso, para a gente chorar, para a gente falar das dores e para a gente dividir, compartilhar. Né? E aí, ao entrar em contato para fazer esse convite, porque a gente também não se perde de vista, aí é uma alegria imensa de ver como a vida segue e que relatos essas pessoas trazem hoje, né? Agora, nem tudo foi sempre tão bonito assim, né? Foram momentos também de estranhamento e etc. Eu queria agora, então, voltando a palavra para você, assim, falar um Uhum. pouquinho que dificuldades, né, você foi tendo, que ganhos você foi percebendo, né, nessa relação de você com você, enquanto mãe, porque ainda tem a questão, né, sentimentos de culpa, onde eu errei, ninguém errou, ninguém é culpado de absolutamente nada. Então, assim, como foi perceber isso e como foi que essa relação, né, pôde ser estabelecida novamente de um outro lugar? Isso, o que, antes de você falar só, o que Viviane falou é fato, porque os pais chegam com essa preocupação que Leilane trouxe. Como é que vai ser a vida? Como é que ele vai ser olhado? Como é que ela vai ser olhada e tal? E o que eu digo assim, olha, tudo isso vai ser, e foi uma declaração que foi dada aí nesse momento, né? Vai ser tudo isso muito mais fácil, porque a autoestima ela vai se sentir protegida no sentido assim, acolhida, né? Fortalecida, amada, aceita, enfim. Tudo isso vai ser muito mais fácil, porque a LGBTfobia que mais fere, que mais machuca, é a que está dentro de casa, dentro da própria família. Essa sim é que dói demais. A de lá de fora, tudo vai ser superado quando essa pessoa se sente bem sendo ela e amada, porque o grande medo desses jovens é perder o amor e a admiração desses pais, né? Então, é uma questão para a gente realmente repensar. E depois que a gente caminha um pouco, a gente vê, meu Deus, é tudo tão mais simples, né? Mas a gente precisa estar preparado para ampliar esse conhecimento, esse olhar, e para olhar para os próprios preconceitos, né? Com o objetivo de desconstruí-los, certo? Mas então me fala um pouquinho, assim, fala aí pra gente, como é que foi as dificuldades maiores, os ganhos nesse processo de você e de você com a Alicia, tá? Uhum. Bem, as dificuldades são muitas, né? A começar internamente, né? Porque todo mundo tem seus preconceitos, né? Assim, e os medos, né? Eu lembro que uma vez eu estava andando com meu marido na praia, e aí tinha jovens, né, andando, e eu olhei para ele e perguntei se um dia a Alice iria poder andar assim, né? Isso lá no início. E ele disse que ia poder, mas que com muito cuidado. Então, você imagina, a gente ter medo da sua filha sair, né? De estar na rua, de como é que vai ser profissionalmente, como é que vai ser, se vai continuar estudando. Aí você começa a se informar e você descobre que a perspectiva de vida de uma pessoa trans é 35 anos. Aí você descobre também que o Brasil
é o país que mais mata pessoas trans, pela 16ª vez, né? Então, assim, Nossa. é muito medo, né? Ela hoje, graças a Deus, hoje já há uma normalidade, né? Ela toma o hormônio, ela tá bem feminina, e assim, e aí hoje eu já não tenho tanto medo, sabe? Mas assim, no início, ela ia para a faculdade, a gente ficava ligando. Se às vezes eu estava no trabalho, ela atrasava um pouco, meu marido ligava para saber dela, se estava sabendo. Quer dizer, todos esses medos, assim, né? Ela deixou de fazer uma faculdade federal, ela nem se inscreveu. Eu com medo dela ir de ônibus, porque é muito longe. Então, hoje ela faz uma particular aqui perto, ela vai de ônibus, mas é perto. Então, são muitos medos, tem muitos olhares também, a gente passa por muitas situações, né? Só que ela é uma pessoa muito abençoada. Ela é tão abençoada que, na verdade, até hoje, nós já passamos, é verdade, por algumas coisas, mas assim, passamos, né? Não houve nada, assim, até hoje ela nunca sofreu, graças a Deus, nenhuma agressão. Ela também é uma menina, assim, muito calma, né? Sabe se portar, né? Eu oriento muito, tudo nosso foi muito conversado. Mas, assim, além de tudo isso, que é a parte da sociedade, que é o sair, que é esse medo que, como a Adri está falando ali, nos ronda, tem também a nossa parte interna, né? Aquela parte que você, como eu até já falei, né? Eu achei que eu tinha um filho, eu criei um filho por 17 anos e hoje é uma menina. Então tem toda essa parte que é um luto, né? Um luto do menino que se vai e da menina que chega. E essa menina a gente não conhecia. Aos poucos a gente foi conhecendo. Hoje eu não me vejo mais sem a Alice, né? A Arthur está lá no cantinho, sempre vai estar, eu até me emociono, mas assim, hoje eu não vejo mais meu mundo sem a Alicia, né? Mas para a gente chegar nesse momento, a falar isso, a levar uma normalidade, uma vida normal, é muito chão. Muito chão, é muita dificuldade, é muito amor, na verdade, né? Porque eu acho que só o amor para a gente conseguir ultrapassar. E ultrapassar. E assim, desculpa, gente. E assim também, tudo pela felicidade, né? Hoje eu vejo a Alicia bem. O meu menino era um menino muito tímido. O meu menino era um menino que ele quase não saía. Ele não tinha muitos amigos, eram poucos amigos. Era um menino que andava com o cabelo assim, o tempo todo assim. Até na mesa, só com a gente, ele estava sempre com o cabelo assim. E hoje é uma menina feliz, é uma menina muito mais comunicativa. Você vê que ela está bem. Eu estou sempre perguntando se está bem, sempre. E ela está bem, ela é feliz, ela é mais comunicativa, ela não usa mais assim, ela não se esconde mais, ela... Tá entendendo? Então, assim, é o que é. Aí, vocês falaram assim também aí de escolha, de ser alguma coisa. Não. Eu lembro que quando eu falei também pro meu pai tem 80 e poucos anos, e meu pai disse assim, já nasce assim, é coisa de Deus. E é isso mesmo. Não é, eu nunca tive, na verdade, sentimento de culpa, não, porque eu tenho outra filha, eu sei que a gente não fez nada que levasse a isso. Então, assim, isso aí é uma coisa que eu nunca tive. Mas eu me perguntei algumas vezes por que na minha família, né? Aí a minha mãe tem 8 irmãos, a família do meu pai também é grande. E imagina a quantidade de primos que eu tenho. E eu disse, meu Deus, só aqui em casa, essa família enorme, e não tem ninguém, e a gente foi sorteado, mas assim, fomos, né? Porque tinha de ser aqui em casa, né? Porque eu fui criada por 2 pessoas, são super modernos, que nunca tiveram esse preconceito, tá?
Então, assim, meus pais não tiveram dificuldade nenhuma, tá? O meu pai disse, não vou aprender, eu já esqueço o nome dos netos. E minha mãe chamava de amor. Ela passava o tempo todo, amor, amor, porque ela não queria trocar o nome. Então, assim, houve um acolhimento. A minha família toda, a minha família, a grande parte é do Ceará, uma parte mora em Caruaru, é praticamente esses dois lugares. E houve um acolhimento, sabe? Tanto acolheram a Alícia como nos acolheram. Então, assim, a gente ganhou muito, sabe? A gente ganhou, primeiro, que eu tenho uma filha feliz, né? Eu não queria não passar por isso e ter um menino triste, né? E ter, sei lá, não, sabe? E foi uma época, assim, boa, porque também foi uma época que ela precisava de mim, que eu estava mais próxima, que eu consegui caminhar com ela. Cada passo que a Alícia deu, de comprar roupa, de ir no centro comprar sapato, eu fui no inglês, eu fui na faculdade com ela falar sobre coordenador, sobre o nome social, sobre banheiro. Então, tudo isso, eu fui embaixo falar com o porteiro. Então, tudo isso eu consegui fazer por ela ser jovem, né? Por ela ser, na época, uma adolescente. E eu acho que isso foi muito bom, porque quando os pais aceitam, as pessoas podem até olhar de lado, mas as pessoas não têm coragem de certas coisas. Sabe, se você que é mãe, você normaliza, você apoia, o resto, né? E assim, e é isso, eu acho que o nosso papel como mãe, como pai, como família, é apoiar, porque já nasce assim, como meu pai disse. Foi Deus, né? Então, se já nasce assim, o que é que você vai fazer? É a sabedoria, né, Elci? A sabedoria dos idosos. Muita gente, eu queria, né, interromper para trazer alguns comentários do que você falou nesse depoimento, que é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Quando você traz, né, a expectativa de vida das pessoas trans. Gente, a gente está falando de pessoas trans que não tiveram acolhimento, pessoas trans que não puderam frequentar uma escola, que não tiveram acesso ao mercado de trabalho formal. Então, essas pessoas realmente estão, elas correm muito mais vulneráveis e correm muito mais risco, né? Os filhos de vocês têm um acolhimento, têm os pais, estudam. Então, assim, a gente conhece também pessoas trans que estão hoje muito bem-sucedidas, né? Exatamente. Então, eu queria fazer essa observação, tá? É verdade. Isso. É verdade, mas assim, o medo... Sim, claro. Não, a primeira, digamos assim, as primeiras informações que chegam desse lugar. E a gente está muito assustado e muito vulnerável, a gente vai ouvir isso e vai se chocar e vai ficar muito mais angustiada com essa questão, certo? Então, assim, quando você falou assim, tudo nosso foi conversado, é uma coisa, gente, que eu estimulo a todas as mães e pais que passam pelo meu grupo. Diálogo, gente. Esses filhos, para chegarem até onde eles chegaram, eles foram eles foram para estudar e etc. Caminharam sozinhos, uns sofreram mais, outros menos, mas assim, a conversa, o fato, mesmo quando não se pôde inicialmente entender, acolher como vocês conseguiram depois, né? Uns mais, outros menos. Tem gente que chega no meu grupo, a Leilane chegou com pouco tempo que passou, mas tem gente que chega depois de 6 anos, lutando contra isso e sofrendo. O que é importante? Mesmo essas pessoas, quando esses filhos sabem que eles buscaram ajuda, nossa, isso abre um caminho imenso para um diálogo. Então, isso é muito importante. Quando você traz a questão do luto, né? Então, na verdade, a Alícia já estava ali, né? Vocês não viram, nem ela, né? Então, assim, aqui a Vivi está falando, né? Tirar as dúvidas com os filhos, perguntem, porque eles sabem exatamente, por ter caminhado bem mais, certo? Então, os avós, a gente, não vou falar porque é muito idoso, e tem avós que acolhem mais do que os tios, digamos, que são mais jovens, certo? E eu acho que, assim, as nossas famílias, eu vou te passar a palavra, eu lembro, as nossas famílias, hoje, é indiscutível que eu considero uma pessoa muito melhor. Inclusive, eu trago um exemplo, né, de uma matéria que saiu na UOL,
falando de quando eu comecei a fazer esse trabalho. E aí alguém falou assim, ela só fez, depois do filho gay, começou a ajudar famílias e tal, ela só fez isso porque foi com o filho dela. Eu aí tentei responder, mas o site não me dava acesso. E eu entrei em contato, né, com uma pessoa que me entrevistou, e ele achou que eu queria revidar. Eu falei, calma, não é isso, pelo contrário, eu quero dizer a essa pessoa que ele está certo. Eu só fiz isso porque, felizmente, meu filho, né, é gay. Porque só aí eu pude entender o caminho tão difícil que essas pessoas passam. E daí eu pude iniciar um trabalho que é desse tamanho. Mas cada família que eu sinto ver o resgate nessas relações, isso é muito grande. Então é isso mesmo. Às vezes a gente, mas eu tinha na família pessoas gays, eu tinha... Sim, uma coisa é você ter, outra coisa é quando vem e que você tem que lidar com isso, e que você necessariamente vai abrir um olhar para todo tipo de diversidade. Então somos abençoadas sim, por estarmos com esses filhos e podermos estar aqui falando disso para outras pessoas que possam, nesse momento, nos escutar e entender que é possível, tá? Enfim, eu queria passar um pouquinho a palavra, depois a gente volta, tá certo? Assim, para Leilane. Falar um pouquinho exatamente desse processo seu, Leilane, né? Da dificuldade, dos ganhos e de como hoje você se percebe enquanto mãe, mulher, né? E cidadã também, né? É verdade, cidadã. Olha, a dificuldade na época, né, que a minha grande dificuldade foi na época que eu fiquei sabendo, né? Uhum, E eu, assim, eu fiquei muito triste, sabe? Porque eu pensava na minha filha como que ela devia ter sofrido quando ela descobriu, sabe? E ela não estava perto de mim, sabe? Ela descobriu sozinha. Eu acho que nem ela entendia o que estava acontecendo, que ela era muito nova. Ela não entendia o que estava acontecendo e eu acho que ela deve ter chorado muito. Então, quando eu pensava nisso, eu falava, meu Deus, coitada da minha filha. Ela deve ter chorado tanto longe de mim e eu não podia, eu não sabia nada para poder ajudar, porque se eu soubesse, eu tenho certeza que eu ia fazer o que eu fiz, era ficar do lado dela. Então, a primeira dificuldade que eu tive foi essa, sabe? De tentar ajudar ela e tirar essa tristeza de eu não estar perto dela quando ela soube que ela era bissexual, né? Aí, outra foi eu vencer esse preconceito, né? Assim, não é que era um preconceito, vamos dizer assim, mas é uma falta de conhecimento do que era esse mundo, né? Porque era um mundo, como eu não tinha casos na família também, né? Então era um mundo desconhecido. Então, como a gente não tem interesse de se manifestar, interesse de conhecer, né? Então, assim, acontece com o outro, então você fica à parte, mas você também não toma nenhuma, não decide, não fala nada e deixa ali. Agora, quando vem para você, né? Aí você sente, né? Sente dentro do seu peito, sente na sua carne. Aí você fala, não, peraí. Então eu tenho que entender o que realmente é isso, porque é o que eu falei, não é só porque eu sou mãe, é porque é um ser humano. De qualquer forma, são seres humanos que precisam de apoio, né? Então, para mim, essa foi a maior dificuldade. Agora, uhum, assim, nossa, meu Deus, eu tenho uma nora maravilhosa, gente, sabe? Eu tenho uma nora, assim, ela sabe, ela sabe como que eu a amo, como que ela é para mim uma filha, né? E é uma pessoa, assim, que ela me ajudou no momento que eu mais precisei. E eu já disse a ela, e digo, se ela estiver aí na live me ouvindo, eu digo que mesmo que um dia, se ela e minha filha terminarem, eu vou ser sempre grata a ela pelo que ela fez comigo no momento que eu mais precisei. Eu não estava aqui, eu vou expor um pouquinho disso, né? Eu não estava aqui, estava em Belo Horizonte com a minha outra filha, com a Vivi, né? Aí a Vivi quebrou o pé, eu peguei Covid,
minha pressão oscilou muito, né? Eu tenho pressão alta, então minha pressão subiu demais. Tive crise de ansiedade. E assim, eu não pude contar com ninguém, com ninguém. Eu só pude contar com ela, com a minha nora. Então a minha filha falava assim, mãe, eu vou no hospital com você. Eu falei, não, minha filha, você é com o pé quebrado, como é que você vai? Ela falou, não, nem a Nara pode vir aqui. Desculpa falar o nome, não sei se pode falar o nome. Me perdoa. Nem a minha nora. Aí ela falava assim, mas ela não pode vir aqui que você está de Covid. Aí eu peguei e falei, não, minha filha, mas tudo bem, eu vou, você não vai não, você está aí. Aí, de repente, ela não se preocupou de pegar Covid nem nada. Ela chegou lá, abriu a porta assim, chegou lá. Eu falei, ai, o que que você está fazendo aqui? Ela falou assim, eu vim te ajudar. Gente, eu assim, eu despenquei, sabe? Eu despenquei. Porque, nossa, meu Deus. Aí que eu vi assim, aquele ser humano maravilhoso que estava ali dentro, entendeu? E que a gente não tem que julgar ninguém, sabe? A gente tem que agradecer, sabe? Agradecer e ver que nossos filhos são felizes. É isso que importa, sabe? Então, para mim, hoje, a minha filha sendo feliz, meu genro, minha nora, eles sendo felizes, sabe? Eu sou feliz, né? Meu pai, porque eu não sei se vocês sabem, mineiro tem muito ditado, né? Mineiro tem ditado para tudo quanto é jeito, né? E meu pai vivia falando esse ditado. Então, o papai falava assim: se você quer me agradar, agrade meu filho. Né? Eu não sei se é fora de Minas, mas em Minas ele falava isso comigo. Então, Uhum, assim, e é verdade, né? Assim, a gente quer que as pessoas façam nossos filhos felizes, que nós queremos ver eles felizes. Então, hoje, eu vejo que, assim, é tão leve, o relacionamento é uma coisa tão leve, é uma coisa tão bonita, sabe? Que aí eu penso assim, gente, para que aquilo tudo? Para que aquela montanha de sentimento, aquela montanha de confusão? Não tem nada disso, sabe? É uhum, tão simples, é tão é maravilhoso ver esse aconchego, esse carinho, sabe? Né? E ver que estão ali felizes, construindo a vida, crescendo juntos, um ajudando o outro, sabe? uhum, Então, uhum, assim, para mim hoje isso é o que me deixa, sabe? Ver essa transformação e ver que não é um bicho de sete cabeças, que não existe esse monstro todo, não. É coisa tão muito, muito simples, muito simples. uhum. Agora, me permita discordar de você em uma coisa. Você falou assim, Milene, não é preconceito, não é falta de conhecimento. É preconceito também. Então, Sabe por quê, gente? São as duas então, coisas. Mas é, daí, por que que eu estou te dizendo isso? E não é é, com você, é comigo, é com qualquer pessoa. Se a gente tiver preconceito com o nosso preconceito, a gente não avança. Então, algumas pessoas falam assim, como é? Não é porque eu sou pessoa conservadora. Não, gente. Se a uhum, gente não tiver a clareza e não quiser olhar para esses preconceitos e desconstruí-los, nada vai mudar. Então, eu estou te fazendo essa provocação, mas é para que outras pessoas aqui que podem estar também tendo esse mesmo sentimento, entendeu? Não é uhum, preconceito. Agora sim, ok, não tem nada errado não, gente. A gente vive numa sociedade que definiu que o padrão é o cis heteronormativo. Então, assim, agora cabe a nós, se nossos filhos não escolheram a orientação sexual ou a identidade de gênero, mas a gente vai escolher sim, se a gente quer avançar com eles, amá-los, pegar uhum, na mão, seguir e transformar, na medida do possível, quem está no nosso entorno. Porque o que você falou aí, Leilane, e eu sei também, o que a gente quer é vê-los felizes. Meu filho estava feliz como eu nunca vi na vida quando ele se apaixonou. E foi o que eu disse a ele. Você está feliz como eu nunca vi, eu só preciso de um tempo. Então, eu acho que isso é muito interessante. Eu só preciso de um tempo. Então, eu acho que isso é muito interessante, essa coisa do relacionamento leve, etc. É o amor, é amor, gente, é um relacionamento. Quando eu vi meu filho dormindo de conchinha com meu genro, que, aliás, eu digo assim, meu Deus, eu tive 3 filhos homens, eu não esperava ter genro, só nora. Mas quando eu vi dormir de conchinha, eu falei, olha só, dormem de conchinha.
é um casal. O que muda é que são dois homens, e não um homem ou mulher. Então, à medida que a gente vai entendendo isso, nossa, tudo passa a ser tão pequeno. O que importa mesmo é o amor. E quanto mais cedo esses jovens se percebem e assumem e vão para esses pais, ou esses pais vão até eles, melhor. Eu levei, a minha maior dor foi 28 anos, meu filho viveu assim. Então, hoje, quanto mais eu recebo pais com os filhos mais jovens, isso é uma bênção. Que bom que seu filho está podendo, né, externar isso agora, porque vão ser menos meses, menos anos de sofrimento, certo, gente? Mas, enfim, a gente poderia, assim, talvez, o que vocês gostariam de trazer para mães e pais que estão aqui nos ouvindo nesse momento, né? Vocês do lugar, né, que vocês ocupam hoje como mãe de uma pessoa trans, etc. Né? O que vocês gostariam? Bem, eu acho assim que é o acolher, é o amar mesmo, porque as coisas começam a caminhar e aí as coisas se ajustam, né? Eu nunca pensei em 2021, 2020, que a gente chegaria o que nós estamos hoje vivendo, né? Hoje a gente vive numa normalidade, a Alicia vai para a faculdade, a Alicia está namorando, a Alicia está feliz, a minha outra filha está seguindo também, está estudando, tudo normal. Nós somos uma família como qualquer outra, né? Não tem diferença. Hoje a gente tem, claro que a gente tem as preocupações, claro que sempre, né? Mas é isso, assim, e para chegar a isso é preciso que a mãe vá e tome a frente mesmo. Eu acredito muito nisso, que quando você consegue apoiar, quando você consegue estar junto, né, todas as pessoas começam também a respeitar, né, porque é só respeito que a gente quer. A gente não precisa de aprovação, a gente não precisa de aceitação de ninguém. O que a gente precisa é que as pessoas respeitem as nossas famílias. Então, assim, a partir do momento que você se posiciona, né, que você acolhe seu filho e que você vai na frente ou do lado, né, já é meio caminho andado para que as pessoas respeitem. Eu nunca tive problema, eu moro em prédio, eu nunca tive problema. Nós nunca tivemos problema nenhum. Mas por quê? Porque a primeira oportunidade que houve, que vinha um pessoal aqui para casa, uns amigos de Alicia, que foi o primeiro aniversário dela com a Alicia, eu desci e conversei com o porteiro. Disse que era Alicia, disse que eu queria que houvesse muito respeito, e aí ele, pronto, né? Quer dizer, se a gente como mãe, como pai, a gente anda do lado, a gente apoia, né? As pessoas não têm como fazer diferente, né? É incrível a quantidade de pessoas que eu já conversei e eu contei a minha história e a pessoa disse que não pensava que era assim. Eu acho que pensava que esse jovem nascia de chocadeira, né? Que não tinha família, que as famílias são desestruturadas, e não é nada disso, né? São jovens de diversas famílias. Pode ter, sim, algumas famílias desestruturadas, mas tem também muita família. Nós não queremos também fazer nada com os filhos dos outros, nós não queremos também que as outras pessoas também sejam trans, não tem nada disso, né? Então, o que nós queremos é viver. E o que nós queremos é que nossos filhos tenham saúde física, mental, sejam felizes, construam suas famílias, que eles andem normalmente, né? Então, assim, um conselho, se é que pode chamar de conselho, que eu daria para as mães que estão começando, se informe, procurem grupos de apoio, procure ler muito, procure estar muito junto da sua criança, do seu jovem. Que mais? Que as coisas passam, sabe? Que você, assim, é um furacão. É um furacão mesmo. E você fica no meio desse furacão. Mas tem uma hora que as coisas se assentam. Tem uma hora que você começa a não viver mais só aquilo.
Eu lembro que a minha outra filha, uma vez olhou para mim e disse assim, que aqui em casa estava todo mundo doido, todo mundo doente, porque a gente só vivia isso, a gente só falava de Alice, a gente só falava sobre isso, a gente só vivia isso. E realmente, nós passamos um tempo que a gente não tinha outro assunto, né? E hoje não. Hoje a gente nem fala de... É tão comum, né? Não existe, tá entendendo? Então passa. É só você amar, ter paciência, né? Dialogar muito com seus filhos, se posicionar, porque a gente tem de se posicionar, sim, à frente da sociedade. A gente tem de chegar, sim, e dizer, é meu filho e você não tem nada a ver, né? A gente tem de chegar e não ter vergonha, né? Não ter de dar satisfação a ninguém, né? É isso. Eu acho que se quando os pais apoiam, quando todo mundo ganha. Ganha o seu filho, sua filha, ganha você que não se afasta do seu filho, ganha a sua família que permanece unida, né? Porque se você bota um filho para fora, acaba a sua família, né? Então, ganha todo mundo. Quando você ama, quando você bota o amor acima do preconceito, acima de outras pessoas, acima da família, né? Família que eu digo, a família cristã, a família, você só tem a ganhar, né? E é isso que eu quero para minha filha, para minha outra filha também, é a mesma coisa que eu quero para uma e para outra. É isso que eu gosto de vir e falar, é isso que eu vou para as militâncias, dou uma ajudinha, não sou uma militante, mas assim, o que eu posso fazer, eu faço, porque a gente precisa combater. A gente precisa combater essa transfobia, a homofobia, a gente precisa mostrar que nós somos pessoas normais, né? E que a minha filha tem uma vida normal, a minha filha, a minha família é estruturada, tá? Eu estou casada há quase 30 anos com meu marido, nós conseguimos nos unir mais ainda com a questão de Alicia, né? Eu tomei muita frente, mas o meu marido estava sempre me apoiando, estava sempre ali, cada um com suas dificuldades, cada um com seus momentos, mas quando um caía, o outro vinha, né? E assim, cada um teve a sua fase, eu consegui, só para você assim, exemplificar, eu consegui, trocava um pouco, mas eu consegui, assim que ela disse o nome, a Alice, eu conseguia. Às vezes eu errava, mas aí eu ajeitava, e meu marido levou 1 ano. Ele levou 1 ano para conseguir chamar de Alicia. Só que ele também não chamava pelo outro nome. Ele chamava, ele se dirigia e falava, não chamava, nem chamava o nome antigo, mas também não conseguia chamar o nome de Alicia, né? Mas foi no tempo dele. E assim, mesmo nesse tempo, foi com muito respeito, né? Então, é isso, é uma construção. E eu digo para as mães que isso cabe muito à mãe. Que a mãe que é esse elo, né? Que se a mãe rejeita, é muito difícil. O resto da família, o pai, é muito difícil. Porque a gente sabe, são poucas famílias que o pai acolhe, né? A maioria das famílias, às vezes até separação por conta de um filho trans, né? E eu acho que tem muito a ver com essa mãe, né? Eu não estou assim dizendo que eu estou certíssima, ou que... Não, para a gente, para a minha experiência deu certo, né? Eu acho que também porque, como eu disse logo no início, eu percebi desde que ela era pequena, e aí eu sempre conversava com meu marido, eu sempre dizia, depois ele começou também a observar, né? Então talvez a gente tenha tido um preparo, né? E eu acredito que a gente teve esse preparo. E é isso, gente, é muito importante. E é muito importante também que as pessoas conheçam as nossas famílias, que as pessoas conversem, que as pessoas procurem se informar, e vejam que esses filhos não vieram de chocadeiras, que eles têm por trás mãe, pai, irmão, tios, avós, pessoas que os amam, né? Então, assim, quando você agride, quando você mata, você machuca também
os pais, né? Você Uhum. também não é só, não é sei lá, um ser ali, um objeto, não, é uma pessoa que tem mãe, que tem pai, é uma pessoa que, independente de mãe e de pai, merece ser feliz, é uma pessoa que veio ao mundo e que tem de fazer sua trajetória, e que ninguém tem nada Merece a ver com a viver, né? trajetória. Hã? E Merece, merece merece viver. viver. Todos merecemos, né? E Merece olha sim. só, quando você fala, né? Ganha ela, ganha a família, ganha o mundo. Porque quem está aí ouvindo, sabe, não tem dúvida com relação a, assim, a pessoa especial e importante para a gente ouvir o quanto isso me gratifica, até porque eu pego essas mães do processo e hoje ter a alegria de ouvi-la, né, falar desse jeito. Então, assim, ganha todo mundo, ganha nós, ganha o mundo. E uma coisa que você fala assim, né? É um furacão na vida, é não sei o que e tal. Então, você precisa se dê o tempo e acolha esse momento, porque não é fácil, né? A gente ouve aqui agora, né? Que a Oceane, ela contou com a apoio do marido. Às vezes tem casais que não necessariamente pensam da mesma forma. Às vezes o pai é que consegue estar nesse lugar mais do que a mãe. Então não existe uma regra. Em geral, a mãe é que ocupa esse lugar, mas não é regra também. E quando você falou que você, né, vão à frente, ao lado, eu sempre falava, vão ao lado. Nem à frente, nem atrás, empurrando. Vão ao lado, né? Para que realmente você perceba o momento também dessa pessoa. Mas, assim, eu fico muito emocionada e muito feliz de ouvir de você, porque tem uma coisa, quando vocês a gente faz o grupo, né? A gente cria um grupo também no WhatsApp. Então, depois as mães vão se dando notícia, de repente aparece uma foto de Alice, olha como ela está. Isso, sabe? Isso a gente acompanhar, que a vida segue, né? E é isso, é isso. Então, eu quero te agradecer imensamente esse depoimento e dizer o quanto me dá orgulho, o quanto eu fico feliz, e o quanto você é uma pessoa importante para o mundo, tá, minha querida? Eu queria agora ouvir um pouquinho, né, Leilane, o que é que você gostaria de deixar de mensagem, Leilane, para outras mães e pais que estejam aqui nos ouvindo? É. Olha, é, eu digo assim, acolham seus filhos, entendeu? Não rejeitem eles. Eles são as pérolas que a gente tem na nossa vida, sabe? E assim, a- quem rejeita, quem não quer ter o contato, está perdendo uma grande oportunidade de conhecer o ser humano que está ali dentro, de conhecer as pessoas, quem são eles, quem são elas, sabe? Uhum. Porque eles fazem parte da gente, sabe? Então, não rejeitem, não. Enfrentem o mundo junto com eles. Mostrem para eles que eles podem contar com vocês. Que eles estão ali, você está ali. Ele vem enfrentar. Mas na hora que ele precisar de um colo, ele vem. Venha, vou te dar meu colo. Venha, vou Uhum. te dar carinho. A minha filha vira para mim e fala assim: mãe, eu estou precisando deitar no seu colo. Eu falo: vem, minha filha. Que bom, né? Você sabe que você pode contar com ele. Então, Uhum. assim, não deixa essa oportunidade passar. E eu tenho certeza que quando vocês derem esse carinho, derem essa atenção, esse acolhimento, eles vão ter força para enfrentar o mundo inteiro, sabe? Eles não vão recuar, eles vão enfrentar, não vão se omitir, sabe? Não vão se sentir frustrados, porque sabem que tem ali uma família que está junto deles. Então, assim, é uma mensagem que eu deixo, porque no momento que a gente escuta, no momento que a gente tem a descoberta, que eles contam pra gente, a gente, assim, realmente, é igual o Zé falou, parece um furacão que passa na vida da gente. Mas é tudo tão tranquilo, é tudo tão calmo, tudo tão leve,
sabe? Basta a gente se acalmar, acalmar nosso espírito, sabe? Que tudo vai se acalmando, vai se ajeitando, vai chegando no lugar e a gente fica feliz e leva felicidade para eles. Porque aquilo que a gente sente, eles vão sentir também. Sabe? Então, se a gente tumultua tudo, se a gente fica enlouquecido, eles vão ficar perdidos. Agora, se a gente tem paz, tem calma, tem calmaria, tá? A gente está apaziguando a situação, eles também vão se sentir assim, vão se acalmando, se apaziguando. E Uhum. é isso que eu falo, pô, que eu sei que tem a Lúcia ainda para entrar, né? Então não quero me estender muito. Então, assim, deem amor a eles, porque o amor, eu acho que é a chave mestra para tudo. Uhum. Meninas, olha só, a minha gratidão é imensa a vocês, tá? Eu, de fato, fico muito feliz. Quando eu marquei da gente conversar, nossa, vocês não sabem a alegria que me deu quando a gente conversou ali, nós três, né, nós quatro, na verdade, com Lúcia, os depoimentos que vocês trouxeram. Então, assim, é isso que eu queria, levar um pouquinho para outras mães e pais, para eles entenderem que, às vezes, a gente cria, idealiza, a gente constrói algo, mas a expectativa tem que ser dos nossos filhos. É preciso olhar para eles, como eles são. Isso vai demandar um tempo, ok, não se culpem, mas caminhe na direção deles, que isso é que é importante. A minha intenção é trazer outros pais, fazer talvez uma live com pais, né, mesmo, e trazer outros depoimentos, porque eu acho que isso, sabe, isso nos ajuda a ver que é possível. A você que nesse momento, eu recebo pessoas que me procuram e que voltam e que vêm e é o tempo de cada um, respeito esse tempo, mas assim, meu filho uma vez falou, a gente precisa de vocês, a gente sabe que vocês querem dar o tempo, mas não deem tanto tempo não, que a gente precisa de vocês, tá? E eu queria trazer assim, primeiro pedir 1000 desculpas a esse início tumultuado. Eu vou ver se tem alguma coisa a ver com o meu Instagram, em relação a alguma coisa de alguma versão. Pedir desculpa à Lúcia, que não foi, né, muito sentida, mas você vai voltar, Lúcia, porque você tem depoimentos muito lindos para compartilhar aqui com a gente, certo? A dizer que eu vou ter um novo grupo, se alguém, né, nesse momento que está desse outro lado, tem interesse de trabalhar, de olhar para si, esse grupo iria começar no dia 9, na próxima quarta. Mas eu estou adiando em uma semana porque eu tive contato de um pai que já está inscrito, de uma mãe que demonstrou interesse, e ambos hoje me falaram que dia 9 é feriado em São Paulo, eles já estão com compromissos. Então, eu contactei com outros participantes, né? E eles disseram que não teria problema. Então, se algum de vocês ainda estou com talvez 1 ou 2 vagas disponíveis, os grupos são pequenos, tá? E eu estou à disposição para esclarecer dúvidas, dar informações. E hoje, realmente, é um propósito meu, poder ajudar pessoas a saírem, né, do armário, porque não é um lugar bom, e quebrarem os últimos elos que eles têm, né, nesse processo de se esconder e de achar que foi porque foi comigo. Não, que bom que foi com a gente, porque hoje a gente está aqui podendo dividir isso com vocês. Então, eu queria agradecer a todos vocês aí que estão nos assistindo, dizer que eu estou à disposição caso precise e que eu pretendo trazer outras pessoas, mas de preferência sem esse transtorno desse início, tá bom, minha gente? É uma pena vocês não poderem ter visto Leilane, uma mulher bonita, sabe? Por dentro e por fora, mas esses depoimentos eu acho que eles foram muito significativos. Então, a vocês duas e a todos que participaram aí, tá? E a Vivi, que foi quem me achou, muito, muito obrigada, tá? Por estarem com a gente, tá bom? E a gente vai continuar esse processo. Então, uma boa noite para vocês e até a próxima, tá bom? Boa noite, gente. Tudo de bom, muito obrigada pela oportunidade. Tchau. Tchau.